Oi, gente, boa noite. Já são 8h29 e às 8h30, quer dizer, não 8h30, mas 9h30 da noite no Brasil, tá? Hey Daisy, how are you? Bem-vinda Dona Carmen, bem-vinda JL, meus fiéis escudeiros. E falta um minutinho, gente, para nós estarmos começando a nossa live de hoje, que fala, não sei se é o Ligo ou se é a Priscila, mas seja bem-vindo também. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito debatido entre as pessoas que amam essa cor. Ligo e família, muito bem. Gente, esse título sempre traz discórdias e confusões entre as pessoas, né? Já são 8h30, a gente vai começar a nossa live. Não esquece de enviar o aviãozinho para pelo menos mais 3 pessoas, para elas estarem conectadas aqui com a gente também e estarem aprendendo um pouquinho mais sobre esse tema. Agora eu quero saber de vocês. Preto emagrece? Quem acha que preto emagrece? Me responde aí enquanto eu vou mudar aqui a tela para vocês. Eu quero saber o que vocês acham. É mito ou é mentira? Quem se arrisca? Os que já estão online. E não se esqueçam, gente, curte, bota aí o coraçãozinho, tá? Porque isso ajuda ao Instagram entender que os conteúdos que eu tô passando aqui... Ah, mentira? Será que é mentira? Quem mais acha que é mentira? Me diz aí, quem mais acha que é mentira? Me diz. Seja bem-vinda, Márcia. Quanto tempo! Bom te ver por aqui. Então, gente, quem mais acha que é mentira? Me diz aí. Quem mais acha que é mentira? Será que é mentira? Será que o preto realmente não emagrece? Ei, tio! Tio Vini também por aí, seja bem-vindo! Quanto tempo! Mas vamos lá, gente. Vamos começar. Eu vou colocar uma outra tela aqui para vocês e aí quem ainda não respondeu vai poder me dizer se realmente é um mito ou uma verdade que o preto emagrece. Qual é, tia? Tava com saudade desse qual é, tia, viu? Saudade de você. Manda um abração pra Beta, tá bom, querido? Mas me digam, essas 3 fotos aí, gente, mito ou verdade que o preto emagrece? Alguns já arriscaram aí, dizendo que é mentira. E realmente é mentira. Não é questão de que a cor preta ela emagrece. O que faz com que nós tenhamos a sensação ou a impressão de que a pessoa aparenta estar mais magra, mito, mentira, é exatamente isso aí. Oi, Jana, boa noite, seja bem-vinda. Realmente é isso, gente. Mas o que acontece? O que faz com que as pessoas tenham essa impressão de que a imagem dessa pessoa tá mais fina, mais esbelta por conta da roupa preta, é normalmente quando a pessoa tá usando o tecido correto, o caimento correto e a forma correta da roupa, né? Como eu tô mostrando aí para vocês, essas 3 opções, tá tudo errado, tá? Tudo errado. Hoje eu também tô de preto, viu? Tô com uma roupa que fiz a raiz. Para quem tá me acompanhando no Instagram, tá vendo que tava difícil aqui, né? Com esse negócio de limpar a casa, colocar tudo em prática, organizar tudo, mas ontem a gente teve um probleminha com a internet também, mas hoje eu tô aqui para cumprir o que eu prometi para vocês. Então vamos lá, gente. A cor preta, ela traz a ilusão de que a pessoa é menor, porque é uma cor que não interage com a luz. Então, por exemplo, uma cor clara, quando a luz reflete, quando a luz bate na cor clara, principalmente se ela estiver na parte de cima, ela vai refletir no seu rosto, né? Então o seu semblante vai ser
iluminado. E a cor preta, ela não reflete luz. Pelo contrário, ela rebate. Ah, obrigada, querida. Ela rebate a luz. Então, o importante é a gente entender que não adianta usar uma roupa preta para disfarçar, tá? Não é a cor. É como eu falei, o corte da peça, o caimento, os tecidos e mais importante ainda, a qualidade da roupa. Eu sou iluminada? Ah, tá bom, obrigada, meu amor, mas você é suspeito de falar isso. Mas para vocês entenderem, gente, olha só, nessas 3 opções que eu tô dando para vocês aí, essas mulheres, elas infelizmente fizeram mais escolhas, tá? Vamos ver essa primeira opção que tá com o vestido preto acima do joelho. O que que acontece? O decote dela tá totalmente errado, porque ele faz com que o quadril dela ainda pareça maior do que já é, fazendo com que a parte de cima dela seja afinada e a parte de baixo alongada no sentido de ampliada, não de alongada, ampliada. Então, parece que ela é maior do que ela deve ser, tá? Na segunda opção, a gente já vê que é uma mulher assim mais ousada, vamos dizer, né? E ela tá aí com uma roupa com tecido brilhante, misturado com um tecido transparente na parte de cima, mais um cinto. Então é muita informação. O que que isso fez? Também trouxe uma informação totalmente ao contrário do que talvez ela pretendesse, que seria um look mais sexy, né? Uma coisa mais descolada. E não tá passando isso. Infelizmente, tá fazendo com que a imagem dela não seja a que ela deveria estar pensando quando escolheu essa opção de roupa. Na terceira opção, a gente pode ver também que a escolha da saia, principalmente da que tá por cima, além de ser de couro, que pesou no look dela, tá? Ela tá numa altura errada também. Essa saia deveria ser um pouco mais baixa para estar alongando ela, porque fez com que o tronco dela pareça ser bem menor do que normalmente é, porque a cintura dela não estaria nesse lugar. E o modelo da saia também aumentou o quadril dela. Então, as escolhas não foram boas, apesar de todas elas estarem... Oi, Fabrício, boa noite, seja bem-vindo. Apesar de todas elas estarem de preto. Então, a gente já descarta aí exatamente que o preto, que é mito, tá? Eu vou dar uma outra opção para vocês verem também. Ó, de outras roupas também que passam a mesma coisa. Olha essas 3 opções aí, tá? A primeira, olha a largura da perna dessa calça. Tudo bem que a gente vê que a pessoa tá com uma pose que aumenta mais ainda. Mas olha como ela parece ser muito maior embaixo do que ela é em cima. Então, isso, obviamente, não tá uma estrutura de corpo balanceada. Então, isso quer dizer também que não tá correto, que o preto não tá adiantando aí, não tá trazendo essa leveza, nem tampouco afinando a silhueta dela. Bem-vinda, Ana! Boa noite! Nessa opção também desse vestido, as aberturas, talvez se ele fosse inteiro, sem esses lascados aí, essas fendas, talvez ele funcionasse. Mas o que que acontece? A fenda, a altura que ele tá e os lugares que essas fendas estão posicionadas, dá a impressão de que o quadril e as pernas delas sejam maiores. Então, tudo isso a gente tem que estar atento. Por quê? Porque tudo isso, ao invés de passar... Oi, Thomas, boa noite. Ao invés de passar a imagem de que ela gostaria de passar uma coisa mais sexy, né? Ou uma coisa mais... Uma imagem mais... de uma silhueta mais esguia, também ela não conseguiu nisso aí. E esse terninho, gente? Por que vocês acham que esse terninho também tá dando a impressão de que ela não tá mais magra, que ela tá maior do que ela estaria? O decote muito profundo, o tecido não valorizou também essa pessoa. Então,
Já nessas duas imagens eu já consigo mostrar para vocês, tá? Que ele não está correto, tá bom? Agora, uma outra coisa também que que a maioria das pessoas pensa que pode acontecer, e as pessoas que viram hoje, não sei se vocês viram a postagem que eu fiz, o preto, gente, não é uma cor que combina com tudo, tá? Hoje mesmo eu escutei uma pessoa falando para assim, mas o preto é neutro. Não, o preto não é neutro, gente. O preto não é uma cor, é ausência de cor, entendeu? Então, o que acontece? O preto não combina com tudo porque ele tem o poder de jogar para cima, intensificar, acender qualquer outra cor, tá bom? Então, quando a gente junta o preto com uma cor colorida, por exemplo, um amarelo ovo, tá? Ah, obrigada, querido. Boa noite, Val, seja bem-vinda. Então, quando a gente usa o preto com uma cor colorida, no caso eu dei o exemplo do amarelo ouro, tá? Principalmente essas cores vibrantes, né? O pink, laranja, essa cor fica ainda mais acesa. Por quê? Porque o preto, ele faz com que jogue essa cor para cima, tá? Então, assim, tecnicamente, não é uma combinação harmônica, tá, gente? Eu aqui não tô falando de gosto pessoal, eu não estou falando de... Eu tô explicando para vocês dentro como que fala? Esqueci o nome agora. As combinações harmônicas que a gente pode fazer com a cor preta, tá? Não tô falando aqui de gosto pessoal, não estou falando aqui de estilo, não tô falando nada disso. Eu estou falando tecnicamente por que não funciona, tá bom? Então, o preto com uma cor colorida não é uma combinação harmônica. No post que eu fiz hoje, eu mostrei para vocês algumas opções de cores que funcionam com o preto. É verdade, Jana, é sempre bom aprender. Então, nesse post de hoje, gente, quem não viu, corre lá e vê depois que a live acabar, lá no Instagram, porque tem umas sugestões de looks. Oi, Catarina, boa noite, seja bem-vinda. Então, tem opções de looks que eu tô dando para vocês no post de hoje, sugestões, né? E tem as cores que combinam com preto, que aí vocês não vão esquecer mais. Toda vez que vocês forem pensar em fazer uma combinação com preto, você vai falar assim, eu vou lembrar da Pamela. A Pamela falou isso, eu vi lá na postagem dela e vou usar. Já sabe que tá certo, tá bom? Deixa eu ver o que a Janaína... Por isso que muitas vezes a gente vê, não fica legal, mas não sabe por quê. Exatamente, gente. Porque muitas vezes a gente tem essa tendência de achar que o preto é neutro, que combina com tudo. E infelizmente não é. Eu sou uma pessoa que ama preto. Eu amo roupa preta. Chegou uma época que eu tinha muita coisa preta no meu guarda-roupa. Mas você tem que saber realmente combinar o preto. Porque ao invés de você criar uma composição elegante e uma composição harmônica, como eu tô falando, às vezes a gente não consegue nisso aí, tá? Agora, o preto, ele sim alonga a silhueta, tá? Ele dá a impressão de mais magra, mas não é só o preto. Muitas vezes a gente acha que é só a cor preta que dá essa ilusão. Também é uma mentira. Oi, Grace, boa noite, querida. Também é uma mentira, gente. Então, olha, o azul marinho, o café, o vinho, o cinza chumbo e o marrom também dão essa mesma impressão. Desculpa. Também dão essa mesma impressão, gente, de alongar a silhueta e dar a impressão de que a pessoa tá mais magra, tá bom? Eu vou mudar aqui o coisa para vocês verem, uma coisa que eu vou falar também. E outra coisa, o preto, ele trabalha muito no inconsciente das pessoas. Exatamente. Por quê? Porque quando você veste preto, a gente tem que estar atento a essas coisas, assim.
A roupa que a gente usa, ela reflete muito o que está no nosso interior. Então, normalmente, quando você está para baixo, desanimada, oi Maroca, boa noite. Você está desanimada, você está meio para baixo, você não quer dar assim, abertura para as pessoas te procurarem, ou se você vai para um lugar, você quer estar discreta na sua. O que você faz? Você bota um pretinho básico, porque justamente essa roupa não vai chamar atenção. Então, tudo é uma questão de cabeça, gente. Tudo nosso tem um propósito e um porquê. A gente não faz nada inconsciente, tá? Mesmo que a gente não tenha essa consciência, tudo que a gente faz já tá, o nosso cérebro, ele trabalha em conjunto com as nossas emoções. Então, o preto, principalmente, é uma cor que trabalha no inconsciente. E o que acontece é que quando você usa aquele pretinho básico, te deixa numa zona comum, ou seja, numa zona de conforto. E aí você tem a sensação de que você está mais magra, né? De que você não vai errar, porque a gente acha que colocar um pretinho básico a gente não vai errar no look. Eu já mostrei para vocês aí em cima que isso também não é verdade, né? E o que acontece? A gente não se destaca no meio da multidão. Normalmente quem usa um pretinho básico não quer se destacar, tá? Então, agora, para você ter um preto que realmente exala a função da cor, do poder, tá? O que acontece? Você precisa que ele tenha texturas, tá? Porque eu tô falando, o pretinho básico vai te deixar ali no cantinho desapercebido. Agora, você quer chamar a atenção com preto, misture texturas. Que são texturas? Paetê, couro, tricô, renda, seda, tá? Pensar nos tecidos mais sofisticados e misturar isso, porque aí você faz uma composição interessante, uma composição que vai trazer o quê? Conversação. Porque as pessoas vão, nossa, aquela pessoa ali, ela pensou naquela composição, ela pensou no que, que imagem que ela quer passar quando ela faz essa mistura, tá? E claro também que a gente tem que pensar no corte, na modelagem, ou seja, no caimento, tudo isso deve se complementar dentro da sua proporção corporal, tá, gente? Eu vou mostrar uma opção agora para vocês aqui, exatamente sobre isso que eu tô falando, tá? Essa foto que eu vou pegar, gente, essa modelo que tá usando aí, ela que eu vou mostrar nessas fotos, ela se chama Tanisha, é uma modelo plus size. Então, todas as fotos que eu vou mostrar agora, vocês vão ver que é a mesma pessoa, tá? E vocês vão entender o porquê que eu tô explicando essas coisas. Então, como eu falei, o corte da roupa faz a diferença. Qual delas ela parece que tá mais magra? Responde pra mim aí, gente. Não esquece de curtir as postagens, tá? Mandar o aviãozinho aí para outras pessoas estarem vindo participar. Mas me conta aqui, eu quero saber de vocês. Qual dessas duas opções essa modelo parece que tá mais magra? Na opção com a roupa escura ou na opção com a roupa clara? Exatamente, com a branca. Viu como é um mito de que o preto emagrece? A foto que tá com preto, a que ela tá com preto, ela tá com um corte completamente fora do padrão para o corpo dela. Então, independente da cor dela, todo mundo acertando, que legal. Independente da cor, olha como ela parece mais esbelta, mais magra, como alongou a silhueta dela. E ela ainda usou um outro truque nessa composição que ela usou com branco, gente, que é uma terceira peça. Eu vou fazer uma live especificamente falando de terceira peça para vocês entenderem o poder da terceira peça numa montagem de look. Então, olha que interessante, ela colocou mais roupa e parece estar mais magra. Então, o corte da roupa, ou seja, a modelagem, a estrutura da roupa faz toda a diferença quando você vai escolher uma roupa para você vestir, né? Então, a primeira dica que eu trago para vocês hoje é
vocês olharem bem. Oi, Clarice, boa noite, seja bem-vinda. É vocês olharem para o corte da peça. Uau, vivendo e aprendendo, isso mesmo, dona Carmen. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, viu, gente? Então, a primeira dica é: o corte da peça muda completamente a nossa silhueta. E tem isso também, olha que engraçado. Essa modelo, ela nem tem um quadril tão largo, mas olha como aumentou mais ainda o quadril dela na primeira opção. Eu também adoro uma terceira peça, Jana. Elas trazem milagres para o nosso guarda-roupa, gente. Terceira peça é tudo. Saudade, bom demais ouvir suas dicas. Saudade de você também, Clarice. Então, gente, terceira peça, vocês têm que assistir a próxima live. Não é a próxima, mas a live de terceira peça vai estar também bem interessante, tá? Então, gente, olha aí, a primeira dica, o corte da roupa, tá? Então, a gente viu que essa terceira peça, ela agregou ainda mais pro look dela, porque ela trouxe uma linha reta, né? Esse blazer com uma linha reta, equilibrou as proporções dela, né? E essa sobreposição ainda trouxe um ar mais charmoso pro look dela. O corte godê, que é o de cima, tá? Do look preto, ampliou, como eu falei, o volume do quadril. Essa parte aqui fechada, ó, gente, eu tô toda de preto hoje, né? Mas olha só, esse casaco que eu tenho, essa gola dele, olha que interessante. Eu posso usar ela de várias formas, tá? Mas vocês vão ver como vai mudar em mim só o fato de eu mudar o decote. Eu vim com ela de propósito para vocês verem, tá, gente? Olha só. Olha, eu subi ele um pouco mais. Olha como eu já pareço maior aqui, né? Automaticamente ele aumenta um pouco. Então, por exemplo, quem já tem um busto grande tem que evitar ter coisas fechadas até até o pescoço, como ela tá usando aí, né? Essa coisa fechada, o look muito fechado, né? Então, por exemplo, quando eu abro um pouquinho, né? E eu crio um decote maior, ele já me dá uma alongada, entendeu? Principalmente se é um decote V, ele vai dar uma alongada na minha silhueta, ele vai puxar o meu olhar para baixo. Então, o decote é muito importante também quando a gente tá pensando. Mesmo aqui no caso dessa opção, olha, ela tá com a golinha bem fechada no pescoço, na primeira opção, né? E na segunda opção, ela já tá com uma gola careca. Então, já mostrou mais um pouco de pele, que também já deu uma leveza pro look dela, tá? Então, as mangas também, né, aumentam a proporção do tronco. Então, se você já tem um tronco, né, um ombro largo e você quer usar uma coisa, então, abusa no decote no sentido de usar bastante decote, não o decote profundo, mas isso também é uma questão de gosto, gente. E braço de fora, porque isso também já diminui um pouco a imagem, tá bom? A segunda opção faz muita diferença realmente o decote, Janaína. A nossa segunda opção, a nossa segunda dica de hoje, que eu falei, foi do caimento, tá? Olha que interessante. Também é a mesma modelo das fotos de cima, gente. A mesma modelo, tá? Porque para não criar aquela impressão de que é uma outra pessoa, por isso que parece. Não, é a mesma pessoa, só com looks diferentes. Olha como muda completamente. O look onde ela tá com vestido preto, com estampa preta e branca, olha como ela parece muito maior do que o outro que ela tá, com a cintura marcada, com o decote V, com a manga mais curta. Quando a gente coloca uma manga 3/4 também, gente, faz toda a diferença, tá? Quando a gente usa uma manga mais comprida, olha como dá um ar mais pesado. E ela com uma manga 3/4, olha como já mudou também. O vestido tá quase na mesma altura, tá? Só que a diferença é o caimento do tecido.
Então, sem dúvida, faz diferença. E não significa que peças justas que a peça tem que ser justa demais ou larga demais. Não tem nada a ver isso, tá? A gente tem que pensar no objetivo. O objetivo é o quê? Valorizar as curvas e proporções, além do formato, ou seja, do shape, né? Do seu formato de corpo, do seu biótipo e da peça, tá? Eu preciso pensar no tecido e no caimento. Então, aí a gente vê 2 tecidos diferentes, 2 caimentos diferentes. E a gente vê o que ela fez. Ela usou uma opção para fazer o quê? Valorizar as curvas que ela tem, tá? Porque às vezes a gente acha também que se a gente colocar uma coisa mais larga e deixar soltinho, vai disfarçar mais, né? Não vai marcar minha barriguinha, não vai marcar meu quadril. Às vezes ela aumenta. E aí você fica sem cintura, sem estrutura nenhuma de biótipo. E aí a gente tá vendo na segunda opção que ela realmente fez proposital, marcou a cintura, ou seja, mostrou mesmo que ela tem busto, que ela tem quadril, mas ela alongou mais a silhueta dela, ela parece mais magra nessa foto com essa roupa, com o vestido azul, do que com a outra que ela tá com preto e branco, tá? Vamos à terceira dica de hoje. É a valorização do tecido e qualidade da peça. Gente, isso também faz diferença, tá? A cor preta, ela traz a ilusão de que a pessoa é menor, porque é uma cor que não interage com a luz, como eu já falei, como as cores claras, por exemplo. Então, olha as opções aí. Uma cor super vibrante, que é um laranja, e na outra a cor preta. Então, o importante é entender que não adianta usar aquela roupa preta pensando em disfarçar, se não pensar no corte da peça, caimento e tecidos e, claro, a qualidade da roupa. Então, gente, isso é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte: roupa cara é aquela que não usa mais. Também não é assim, Ana. Assim, eu sei que é muita informação, gente, porque numa live não dá pra gente explicar tudo especificamente. Eu dou uma explicação geral. É claro que para cada corpo tem uma modelagem específica, tem os tecidos específicos que cada pessoa deve usar, entendeu? Baseado no seu biótipo, no seu estilo de vida, né? O tipo de trabalho que você faz. Então, é uma coisa muito direcionada. Essa gola toda fechada... a gente vai vendo, às vezes a gente não para entender e analisar essas coisas. E como a Janaína mesmo falou no início da live, às vezes a gente veste uma coisa e não sabe por que a gente não gosta, porque a gente não para analisar a peça. Isso é um erro que muitas mulheres têm, gente. E olha, vocês vão ver, vou lançar aí uma coisa muito legal, vocês fiquem atentas. E eu vou ensinar vocês a se olharem no espelho, tá? Que é uma coisa que mulher não faz. Mulher ama um espelho, mas a mulher não se olha no espelho. A mulher se vê, é completamente diferente. Quando a gente olha, a gente analisa. Quando a gente vê, a gente não se enxerga. É profundo isso, viu, gente? A Ana Carla sabe um pouquinho do que eu tô falando. Não sei se ela vai se lembrar, mas é muito diferente a gente se olhar e a gente se ver, tá? Então pensem nisso, quando vocês forem se olhar, né? Viu um espelho, não para ver. Olha, se analisa, tá? Essa roupa, por quê? Tenta, né, entender por que será que não está funcionando. Eu sei que às vezes quando a gente não tem o conhecimento, a gente sabe sim, né, Ana? Não é fácil, viu, gente? Não é fácil olhar no espelho. Não é fácil. A mulher acha que o espelho é o melhor amigo. Para a maioria das mulheres não é, tá? O espelho, na maioria das vezes, não é o melhor amigo da mulher. Ela se engana, porque ela acha que ela se vê ali e tá tudo bem. Mas quando ela passa a se olhar,
que é se conhecer, olhar para dentro de si mesmo, aí a coisa muda de figura, tá? Então, gente, essas 3 dicas aí vocês têm que estar atentas, tá? Agora eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, tá? Vou mudar aqui, peraí que eu vou mudar aqui pra gente ir relembrando o que eu falei até agora sobre as cores vivas, tá? Eu falei lá no comecinho da live, né? Gente, eu tô fazendo tudo assim, fazer o melhor para vocês, tá? Eu não tô na minha casa, quer dizer, eu tô na minha casa no Tennessee, mas eu não tenho nada aqui para vocês terem ideia, assim. Eu tô com um banquinho emprestado, um colchão de ar, então assim, eu tô tentando fazer o máximo para trazer um bom trabalho para vocês aí, uma boa explicação. Então, vocês me desculpem qualquer coisa que não esteja saindo assim legal, mas é porque eu tô tentando improvisar com o que eu tenho aqui, tá, gente? Mas então vamos relembrar, tá? Preto não combina com tudo, gente. Essa é a minha stylist. Sou stylist, né? Então, gente, preto não combina com tudo. Ele tanto pode ser coringa no seu guarda-roupa, como ele pode fazer uma tragédia nos seus looks. E eu mostrei ali na frente, lá no início da live, exatamente isso. Que o preto detonou algumas mulheres, né? Fizeram péssimas escolhas e, enfim, o preto não ajudou, só atrapalhou, tá? Então, se você quiser montar uma composição mais chamativa, né? Como eu falei lá na frente, usa uma bolsa. Olha que interessante, ó. Essa primeira foto, ela tá com vestido básico preto, tênis, uma bolsa colorida e um lencinho colorido. Olha que legal, né? Já deu uma leveza pro look dela, não ficou aquela coisa pesada de estar com vestido preto, mas olha que interessante. Meu genro, estou sentindo falta da minha personal. Dona Carmen, daqui a pouco eu tô aí. Vou te botar na linha de novo. Então, olha essa outra opção aí. Essa mulher mais elegante, mais sofisticada, né? Colocou um casaco vermelho, com uma gola aí diferente, né? Uma meia calça. Então, já pensou mais na estrutura do look. Já tá passando uma outra imagem, tá transmitindo uma outra imagem com esse look aí. Mas ela também conseguiu misturar o preto com uma cor vermelha, né? Essa última opção, ela tá com sapato, deixa eu ver aqui que eu não... vermelho também. As 3 opções que eu trouxe para vocês aí, ela tá com sapato vermelho. Então, se você tiver com looks coloridos, o preto como acessório deixa um ar pesado pro seu look, tá? Vou mostrar isso para vocês numa outra foto. O que eu quero dizer com isso? Algumas combinações de roupas não ficam bem com acessórios na cor preta, pelo que eu tô te falando. Hey Sandy, how are you, my friend? Welcome. Good to see you here. Então, gente, como eu tava falando, gente, desculpa, tem hora que eu falo assim, né? Falo em inglês, em português, mas é que eu tenho alguns seguidores aqui no meu Instagram que falam outras línguas, né? E eu não posso deixar de falar com eles também. E eu acho muito interessante isso, porque eles também estão tentando entender o português. E isso é bem legal a gente ver que outras culturas querem aprender um pouquinho da nossa. Então, vocês não fiquem chateados, tá? Quando eu fizer falar alguma coisa em inglês ou em espanhol, mas é porque essas pessoas também são especiais para mim, tá? Então, gente, olha, aí tem 3 opções, botei para vocês, de looks com misturas de estampas, tá? E alguns tem misturas de estampas e no outro não. Então, o que acontece? Olha só, nesse primeiro look, o que essa pessoa fez? Ela tá com uma blusa listrada e a calça, né, com uma estampa de folhas de bananeira, alguma coisa assim nesse estilo. Então, imagina, se ela colocasse um sapato preto e uma bolsa preta, ia tirar totalmente a leveza e a criatividade do look dela. Então, os acessórios na cor preta não seriam os ideais, porque pesaria no look.
Já na segunda opção, até funcionou, porque ela fez uma mistura assim, usou uma bolsa pequena, tá? Que não tá chamando tanta atenção pro look dela, e o estilo de bolsa que ela tá usando, o estilo de roupa que ela escolheu, o sapato, ó, tem o brinco também, estão combinando, tem coerência entre eles, tá? O ideal também, gente, é a gente usar também um acessório que pelo menos tenha a cor desse acessório na estampa que a gente está usando, tá? E aí funciona nessa opção, essa segunda opção, tá? Porque ela também tem o preto. Só que diferente da primeira opção, o preto aqui complementou. Na primeira opção não iria complementar o look. Agora, para vocês verem também, nessa terceira opção, não só o tamanho da bolsa, mas a cor também não funcionou para o look dela. Porque ela fez um look mais despojado, mais assim jovial, e acabou optando por uma carteira, né, que não seria a opção ideal para esse look dela. Então também não funcionou nem a cor, nem o estilo de bolsa que ela escolheu, tá? Então, se você tiver com esses looks coloridos, o preto pode deixar um ar mais pesado para o seu look, tá? O preto, gente, precisa de conexões, tá? Eu acabei de falar que ela pegou o preto de uma cor da estampa. Então, o preto ele precisa de ter conexões, tá? Ele não pode estar sozinho, senão ele chama muito mais atenção por ser uma cor muito forte, tá? Então, tenta sempre fazer combos, por exemplo, cinto, bolsa, sapato, um cropped. Deixa eu ver se eu tenho uma opção aqui para mostrar para vocês de composições. Tem sim, ó, as conexões. Vou mostrar para vocês, só um minutinho, gente. Espera aí que eu vou mudar aqui. Então, eu só checando na minha colinha. Então, aqui, ó, por exemplo, essas duas opções aí, olha. Na primeira opção, olha como tem conexão. Tem conexão do preto na blusa, na estampa da saia, no tênis e aí a bolsa, tá? Então, não ficou pesado. Agora, olha como ficou pesado a bota preta no segundo look. São quase as mesmas cores, mas tá vendo? Ela tem esse mesmo telha, tá? Só que ela não tem preto na blusa e ela não tem preto nos acessórios que ela tá usando, ou seja, no brinco que ela tá usando. Então, essa bota preta ficou pesada no look dela. Totalmente diferente do outro, que usou o tênis preto e a bolsa preta, tá? E o preto, gente, ele passa mensagens. Se você não sabe, quando você coloca um look preto, você tem mensagens específicas que você quer passar com essa cor, com esses looks. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quais são essas mensagens? Olha, normalmente, a primeira mensagem que um look todo preto poderia ser um tênis. Exatamente, Clarice. Ficaria perfeito um tênis naquele outro look. Traria uma leveza, traria uma coisa mais jovial, mais atual para aquele segundo look, exatamente. Então, gente, olha as mensagens, tá? O preto todo traz uma mensagem, um look todo preto traz uma mensagem de elegância. Olha essas duas mulheres aí, poderosas, né? Você vê duas mulheres assim, com um look todo preto, traz essa elegância. Então, ele é a mais escura de todas as tonalidades, a cor do poder e da formalidade, tá? Transmite sensação de distanciamento e elegância. Lembra que eu falei lá na frente que quando você coloca um pretinho básico, muitas vezes você não quer você cria uma distância para as pessoas. Para quê? Porque você não tá afim de papo, você não quer que a pessoa venha conversar com você, você quer ficar no seu cantinho lá, desapercebida, não quer chamar atenção. Então, o preto dá essa mensagem também de distanciamento, tá? A outra mensagem, vou mostrar para vocês, é texturas, tá?
A textura, o que acontece? Ela renuncia às cores e permite que o luxo se manifeste nos materiais e tecidos de diferentes texturas. Olha que interessante, todas elas estão de preto, até tem a mesma atriz aí, eu gosto bastante dessa atriz, gosto muito do estilo das roupas que ela usa. Essas duas opções, esqueci o nome dela agora, mas essas duas opções são de red carpet, então quer dizer, são duas opções de noites de premiação, tá? Então, mas olha que interessante, na primeira opção ela tá com essa gola branca, super chamando a atenção, mas olha como cria um contraste interessante com os botões do vestido, o tecido do vestido, que parece um tecido meio de paetê, e a manga da blusa do tecido, a manga não, a base da manga, que tem esse detalhe meio de... Como que chama isso, gente? Esqueci o nome agora. Bom, esse detalhe que tá aí. Se meu irmão fosse vivo, falaria que era um marabu. Ele adorava um marabu. Quem conhece quem vivia de perrô, antigamente conhece bem o que é marabu. Mas não é marabu, né, gente? Mas foi o que veio na cabeça agora. Mas esse detalhe aí de tipo umas peninhas aí na manga. Mas olha que interessante. As texturas criam dimensões diferentes do preto. Oi, Tiago, boa noite. Também amo você, querido. Vocês, né? Seja bem-vindo. Fernanda, seja bem-vinda. Muitas saudades de vocês também. Então, gente, olha que interessante. Ela tá usando tudo em preto, mas as texturas criam dimensões diferentes para o preto. Então, parece que são cores diferentes, mas tudo no preto. A segunda opção de vestido também, além dela ter esse detalhe bordado, né, nos ombros, são dois tipos de tecido também. A parte de cima é um veludo e a parte de baixo é um outro tecido. Então, dá essa sensação também de cores diferentes, apesar de ser tudo de preto. É tudo preto, mas olha como essa mensagem das texturas cria um ar mais dramático, né? E a de baixo, olha essa mistura de couro também com um tipo de rendado, dá outra imagem. Essas três opções, ela está misturando texturas e cada mulher passa uma imagem diferente, uma mensagem diferente, né? Com o estilo de roupa que elas escolheram, tá bom? E tem outra coisa também, gente, uma outra mensagem, que é uma mensagem agora até mais criativa, quando se usa o preto em estampas. Olha que interessante, tem várias opções aí para vocês de estampas com preto. Olha que legal, né? Então, assim, as estampas trazem uma mensagem de uma pessoa mais criativa, né? Está associado à rebeldia, à juventude. E quando usado em estampas, o preto, combinado com outras cores, pode trazer criatividade e diversão. No caso aqui, as opções que eu estou mostrando para vocês é tudo preto e branco. Mas olha que interessante. A segunda opção, a pessoa botou um sapato azul caneta, né, azul bique. Na terceira opção, óculos, bolsa e, se eu não me engano, o sapato também. Deixa eu confirmar aqui na minha colinha se o sapato dela também tá... Não, tá com sapato branco. Mas olha que interessante, né? O sapato, a bolsa e o óculos vermelho, já o sapato branco, né? Olha como já entra uma coisa mais criativa. E a parte de cima também com sapato azul. Então, traz um ar mais criativo. Adorou o primeiro look? Também adorei o primeiro look. Então, ela traz esse ar criativo, de diversão, né? De brincar. Então, outra coisa, gente. Muita gente, hoje eu também falei isso com uma pessoa, tá? Já aconteceu comigo algumas vezes de quando eu vou fazer análise de coloração pessoal, a pessoa já de cara fala assim: oi Samuca, boa noite, obrigada, querida. A pessoa já fala assim de cara: na minha cartela tem que dar preto, eu amo preto, eu tenho muita roupa preta, eu uso muito preto e quer preto na cartela.
O preto está sim, gente, presente nas 3 cartelas de inverno, tá? No outono escuro e na primavera luminosa. Então, ou seja, o preto não está presente em todas as cartelas, tá? Para quem não sabe o que eu tô falando, eu faço um serviço que chama análise de coloração pessoal. Eu trabalho com o método sazonal expandido, ou seja, cada estação com 3 opções. Então, primavera, verão, outono, inverno. 4 opções de cartela dentro de cada estação, tá? Então, o preto não está presente em todas essas cartelas. Eu já falei aqui para vocês. Está presente nas 3 de inverno, no outono escuro e na primavera luminosa, tá? Então, o que acontece? Ele ameniza mais com belezas de maior contraste. Por isso, ele não está em todas as cartelas. E eu vou mostrar o que eu tô falando para vocês aqui. A mesma pessoa, tá? Com opção de look preto e branco. Me diz aí, qual a sensação que vocês veem, que vocês têm quando vocês veem a primeira foto, ela com preto? Você vê que nas 2 fotos ela tá maquiada, a mesma pessoa, tá? O cabelo tá diferente, mas ela tá maquiada. Ela tá primavera luminosa, nunca ouvi falar. Ai, ai. Depois você vai saber o que é primavera luminosa. Melhora de branco, exatamente. Mas por que melhora de branco? Olha como na primeira imagem, branco, não tem nem o que pensar. Mas por que, gente? Porque o preto não valoriza a beleza dela. Traz ela... Nossa, de preto está só Jesus. Exatamente. Por quê? Porque ele traz um ar de cansaço, né? Ele traz um ar de envelhecimento, deixa a pele dela mais alaranjada. Olha que interessante. Olha como é importante a gente saber quais são as cores que nos valorizam. Valorizam. Quase que eu enrolei a língua agora, né? Porque você usando a sua cor errada pesa, exatamente, pesa muito no look da pessoa. Às vezes você não entende por quê. E tá aí. É porque a cor não valoriza. E olha que engraçado, ela tá usando o cabelo. O cabelo não influencia tanto, Clarice, porque aí ele tá só arrumado de forma diferente, tá? Claro que se ele tivesse também numa coloração diferente, iria influenciar se tivesse na cor certa ou na cor errada, tá? Então, claro que a gente tá vendo aí que na opção de baixo parece que as pontas estão mais claras, porque elas estão onduladas, então às vezes aparece mais a cor. Como na opção de cima ele tá um pouco desestruturado, vamos dizer assim, para não falar bagunçado, então ele dá uma impressão de que ele tá mais escuro e aí também não valoriza tanto. Mas por que dá essa impressão? Porque o branco reflete a luz no rosto dela. Então tudo parece mais claro, parece que ela está mais viva, com mais saúde, mais disposta, entendeu? A cor errada, ela faz o quê? Aparecem mais as nossas ruguinhas, as nossas marcas, né? O nosso cansaço também, as nossas diferenças, porque a gente, nenhum lado do rosto de ninguém é igual. Então, por exemplo, o meu olho direito é menor que o olho esquerdo. Então, quando eu vou me maquiar, eu tento balancear isso. Então, essa também é a questão da gente se olhar no espelho e não se ver. Porque aí você vai analisar e você vai saber balancear uma coisa que está diferente da outra. Sobrancelha nunca é igual. Então, assim, nós somos os perfeitos imperfeitos. Escutei essa frase essa semana num filme e guardei assim pra vida, porque realmente até Jesus voltar nós vamos ser os perfeitos imperfeitos. Nós só vamos ser perfeitos na glória. Então até lá, minha gente, a gente tem que aprender a valorizar o que a gente gosta e disfarçar o que a gente não gosta e tentar usar dessa forma, né, usando as ferramentas que a gente tem dentro da consultoria de imagem, os truquezinhos, e usar isso a nosso favor, tá bom?
Então, a cor certa deixa o nosso semblante mais iluminado, gente. Alguma dúvida da live de hoje? O nosso tempo está quase acabando. Quero ver se vocês têm alguma dúvida. Não se esqueçam, gente, se vocês, né, pegaram da metade, agora vocês têm opções de assistir aqui no perfil mesmo do Instagram ou no YouTube. Agora, se você for lá no YouTube, dá uma ajudinha, contratar a Pan também como personal stylist e consultora de imagem, também pode fazer isso, gente. Mas se você for lá no YouTube, não esquece de ajudar a sua amiga aqui, se inscrevendo no canal, curtindo, fazendo comentário. Obrigada, Ana. E, gente, me manda sugestões de coisas que vocês queiram aprender, que eu esteja, né, postando no meu feed. Samuel, você chegou no final, mas você pode assistir depois. Vai ficar gravado no feed, tá? Então, gente, olha, essa live vai ficando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida e eu não pude responder aqui, me manda no direct ou me manda comentário também no feed, tá? Eu tenho o maior prazer de estar fazendo essas lives para vocês. Assim, tá sendo um tempo muito especial para mim poder compartilhar um pouquinho com vocês também. Terceira peça vai ter, Janaína, vai ter. Eu vou mostrar para vocês, eu não sei quando que vai ter, mas mês que vem, com certeza tem terceira peça. Vou estar falando sobre terceira peça. Queria saber o que é Primavera Luminosa. Também vamos fazer, obrigada, Clarice. Também vamos fazer, eu vou fazer uma live especialmente falando sobre coloração pessoal, gente. E uma coisa que todo mundo me pergunta, dá para fazer coloração pessoal online? Sim, dá, tá? Eu uso uma ferramenta, o que é Primavera Luminosa é uma das cartelas de cores de coloração pessoal. Então fica ligado nessa live você aí também, viu, Samuel? Que serve para homem também, viu, gente? Coloração pessoal não é só para mulher, serve para homens também. Ah, obrigada, Fátima, obrigada. Você tá sempre aqui também, viu? Muito obrigada. Ah, obrigada, querida. Gratidão por compartilhar seu conhecimento. É um prazer mesmo que eu puder passar aqui para vocês. Como eu falei, não dá para ser muito específico para cada pessoa, né? A informação que eu dou aqui, gente, é generalizada. Mas claro que dá para vocês irem pincelando e anotando aí o que serve para vocês, o que não serve. E quando vocês não souberem, me manda mensagem. Pamela, isso serve para mim? Que aí eu vou poder responder especificamente, tá? Então, olha, beijo grande para vocês. Até quinta-feira que vem, tá? Porque a nossa live não é nas sextas. Ontem a gente teve um probleminha técnico, por isso que hoje a gente tá fazendo hoje, mas a nossa live é toda quinta-feira, tá bom, gente? Beijo grande para vocês. E até a nossa próxima live. Tchau, tchau.